sério e para fazer. Doutor Medina Carreira, qual é a sua opinião relativamente a esta questão, enfim, que está aqui atravessada, não é? Este nó górdio que tem a ver com o montante da dívida portuguesa. Acerca do montante da dívida, bom, é muito provável que não... Também acha que é impagável? Eu acho que sim, Mas aí não é impagável nestes prazos que nos deram. Sim, bom, isso só num longuíssimo prazo. Um longuíssimo prazo, mas o pior não é isso. O pior é que nós estamos numa situação económica, não só Portugal como a Europa, que não pronuncia nada favorável para que se chegue a crescer para pagar a dívida. Eu já há muito tempo que estava para recolher alguns números, recolhi hoje, para se ter uma noção do estado das economias europeias. A zona euro em 2012 teve uma recessão de 0,8%, a zona euro. A Alemanha cresceu 0,7%. A Espanha teve uma recessão de 1,6%. A França cresceu 0%. O Luxemburgo tinha crescimentos exponenciais, cresceu 0,3%. A Finlândia teve uma recessão de 0,8%. Portugal, uma recessão de 3,2%. A Holanda, uma recessão de 1,2%. E a Áustria. São países significativos, 0,9%. Isto é o estado da economia europeia, que não favorece, obviamente, nada. Porque o problema, e eu volto sempre à mesma, e infelizmente um dia isto se confirmará, o problema da Europa não foi o euro. O euro é uma consequência de uma crise económica que deriva da desindustrialização e da fuga dos capitais para o Oriente. E isto, enquanto não for atacado nesse sítio, não terá solução. Agora, estamos na situação em que estamos. Tomamos um compromisso de, em 3 anos, digamos, dar uma grande volta às contas públicas. Em 3 anos não o conseguiremos e, como somos obrigados, em virtude desse acordo que foi subscrito, os governos têm que atirar com medidas fortíssimas. Claro. Que é o caso que vai aparecer agora, daqui a uns dias, no orçamento. Com essas medidas fortíssimas, nós ajudamos a criar climas recessivos muitíssimo mais intensos. E, por conseguinte, ainda ficamos pior. Por assim, nós estamos num ciclo que não tem saída. A incapacidade de pagar a dívida é derivado de estarmos com uma economia que não tem saída. E, nomeadamente, esta medida relacionada com as pensões, dificilmente, segundo alguns, passará no Tribunal Constitucional. Portanto, nós estamos aqui num problema que tem várias variáveis, não é? O problema, enquanto nós andarmos todos os dias a discutir estas notícias que fogem do governo, agora são as pensões, amanhã são os automóveis de serviço, não sei de quem, o país passa o dia completamente baralhado, não tem ideia nenhuma da situação geral em que nós nos encontramos, nós não temos condições. E enquanto nós tivermos que aplicar estas machadadas assim profundas como aquela que vai sair no próximo orçamento, nós não temos saída. É por isso é que a renegociação do prazo é a primeira condição para nós respirarmos e pormos o país a andar. Porque isso, como já expliquei aqui, tem duas consequências. Primeiro, não é necessária a adoção de políticas drásticas de redução da despesa. Em vez de se andar com essas pensõezinhas, etc., nós teríamos um prazo mais longo para poder ajustar as políticas orçamentais. E teríamos tempo para fazer aquilo que não fazemos. Nós ainda hoje não temos uma burocracia infernal. Ninguém vai investir em Portugal com esta burocracia. Ninguém vai investir em Portugal com esse projeto de redução do IRC a baixar 2 pontos por ano. Quer dizer, daqui a 5 anos baixamos 10. Quando nós precisamos é de saltar de 30 para 20 ou para 18 imediatamente. Para isso nós temos que aplicar a reforma do IRC só aos novos investimentos. Para esses é 18, é 15 ou é 16, seja o que seja. Agora, o governo que pensa, parece que é o que se propaga aí, vai reduzir 2 por ano, 2 pontos. 30, 28, 26, Sim, 24. é uma redução gradual. Nós precisamos de prazo muito mais longo para realmente criarmos esse estatuto de atração de investimentos estrangeiros. Porque se não vierem cá investir os estrangeiros, nós não temos volta nenhuma a dar. Então, quer dizer, o Dr. Medina Carreira e o engenheiro Ângelo Correia pensam que Portugal, nestas circunstâncias, dificilmente regressará aos mercados em junho do próximo ano. Nós podemos regressar aos mercados, mas ao colo. Ou seja, assistidos pelo Banco Central Europeu. Se eles nos garantirem a recompra daquilo que nós fomos procurar nos mercados, naturalmente os mercados dirão, sim, apoiamos Portugal por uma razão. Se houver dificuldade, nessa altura o Banco Central Europeu compra a nossa dívida. A questão não é essa. A questão é sermos sustentáveis por nós próprios. Isso eu não vejo qualquer condição que se possa manter. O que é natural e normal, não há mal disso. O mal é nós a Troika estar perante Portugal e a Europa estar perante Portugal numa situação em que nos obriga a fazer coisas que nós de facto não podemos cumprir. É impossível, do meu ponto de vista, reduzir tão drasticamente a despesa pública num cenário de pagamento de dívida tão curto e num cenário de dificuldade social e já de uma certa
punição fiscal que os portugueses têm tido. Ou seja, eu desconfio que as condições políticas e sociais que temos em Portugal não podem facilmente compaginar-se com uma política dessa natureza. Por isso, a primeira coisa que eu faria, de facto, se conseguisse, e repare, o governo português sabe isto, e seguramente quereria fazer isto. O grande problema está na Europa. A Europa, neste momento, não é uma entidade que olhe solidariamente para os países mais pobres e mais fracos e mais débeis. Não me permiti. Pedi para votar contra. Disseram não pode. Então pedi a suspensão do mandato, mas disse no plenário, eu não estou presente nos próximos 45 dias, porque sou contra o Tratado de Maastricht, porque nunca acreditei naquele processo. E uma das questões essenciais, das 4 razões que eu publicamente disse e escrevi, foi o problema do papel da Alemanha. A Alemanha não é contível facilmente na União Europeia da forma como está a ser. A Alemanha assume um papel de direção rigoroso, mas em que o rigor da Alemanha tem de ser olhar para os países do Sul com outros olhos, com olhos mais protetores. Os alemães chamam à senhora Merkel a mãe, Mutti, a mãe. A Alemanha tem que ser um bocadinho, não o pai da bota germânica, mas a Mutti que olha para a Europa do Sul e percebe. Pois, mas isso é um desejo, não é? Isso é uma expectativa, mas a realidade é que os alemães não mostram sinais de o grande problema não flexibilizar posições em relação à Europa do Sul. A Alemanha faz isso por uma questão de interesses nacionais presentes há muitos anos, como foram os mesmos interesses que nos obrigaram a aceitar a globalização e os acordos da OMC sem serem interessantes para a Europa do Sul, em particular para Portugal. Os industriais alemães, quando no final do século XX, da década de 90, começam a pensar, a ver, a gente tem aqui uns europeus que precisam comprar sapatos maus e t-shirts, ou botas de futebol, vamos comprá-las na China ou no Paquistão, e para isso criar um programa, o Acordo de Doha, que no fundo fez uma coisa bárbara. Foi deixar vingar uma globalização não regulada. Quando a questão essencial era transformar a não regulada em regulada. Porquê? Porquê que os alemães, os ingleses, os franceses, todos aceitaram isso? Uma razão óbvia. Para exportar as máquinas. As máquinas e os automóveis. Para eles, e muitas os outras chineses coisas. e os indianos, não sei o quê, fazerem estes t-shirts. Esquecendo-se de uma coisa. É que o Império Chinês, a civilização chinesa e indiana, em 1850, representavam metade do produto interno do mundo. Esqueceram-se que a China é o poder mais antigo ao longo da história. Esqueceram-se que durante a Segunda Guerra Mundial, quando ninguém pensava que o Japão tinha uma capacidade ofensiva militar, os japoneses copiaram o que os ingleses e os americanos fizeram. De repente tinha uma frota que deu cabo em Pearl Harbor da esquadra americana. Ou seja, estas pessoas, estes políticos europeus, todos, sem exceção, não perceberam. Depois levaram com a queda das bombas, não é? Em Hiroshima e Nagasaki. Aos chineses, uma coisa essencial é que a capacidade chinesa é tão grande que não ia fazer t-shirts. Claro. E era fazer os Boeing, os Airbus. Toda a alta tecnologia que a Europa disse nós faremos e eles chineses farão o que é supérfluo, tudo ao contrário. A cultura política da maior parte dos políticos europeus não são portugueses. Dos políticos europeus foi ou de puro interesse capturado pelas grandes empresas alemãs, inglesas ou francesas, que olharam no curto prazo, não perceberam o longo prazo, ou então na pura irracionalidade política. E hoje, Portugal e a maior parte da Europa, desde há 10 anos, não cresce, e não cresce, não é só por razões de políticas internas, é porque as circunstâncias em que a globalização não regulada se fez, destruiu na Europa o tecido industrial das pequenas e médias empresas. Doutor Medina Carreira, a juntar a isto, temos aquilo que o senhor considera ser uma desqualificação da classe política portuguesa. Deixe-me só fazer um parênteses aqui. Eu, quando foi o Tratado de Maastricht, pareceu-me uma via aceitável, porque eu pressupunha que nós começássemos a arrumar a casa, coisa que nunca fizemos. Mas independentemente de estar no euro ou não, a verdade é que no euro, nos 17, só 3 ou 4 países é que faliram. 3 ou 4 é que faliram. Porquê que o euro não teve esse efeito devastador sobre os outros? Sobre os euros? Por uma razão simples, é porque as loucuras das políticas financeiras portuguesas foram absolutamente imponderadas.
Nós estamos agora com a necessidade de cortar 4 mil milhões à pressa. Em 2 anos eleitorais deste século, já em 2 anos eleitorais, vocês sabem quanto é que as prestações sociais cresceram em dinheiro? Muito. 7,6 mil milhões em 2 anos eleitorais. 2009 e... 2004 e 2009. 2 anos eleitorais puseram isto de cangalhas. Quer dizer, sem esta irresponsabilidade, nós teríamos menos 7,6 mil milhões para abater. Portanto, nós estamos, como a Espanha, como a Itália, porque nós realmente não nos governamos decentemente. E isto é uma coisa que entra pelos olhos dos alemães. Porque em toda a zona euro, bom, não crescem como nós. Nós estamos pior que esses países não foram resgatados. A Espanha teve um resgate financeiro circunscrito ao sistema bancário. Estamos quase todos semifalidos ou falidos em absoluto. Portanto, só faliram 3 ou 4. E estamos todos no euro. Isto é atribuível a portugueses e à política portuguesa. Sim, então vamos à classe política. O que é que você quer que eu diga? Quer que o senhor sustente aquilo que tem dito, de que muitos dos nossos males, do ponto de vista económico e financeiro, resultam de uma classe política impreparada, exato, não é? Da atividade política ou da inatividade política. Por fazer ou por não fazer. Olha, eu encontrei anteontem no Expresso uma frase do Miguel Sousa Tavares que sintetiza. Diz ele: nunca como hoje Portugal precisou tanto de ter estadistas e verdadeiros políticos no lugar dos caciques partidários que tomaram o poder no PSD e no PS. Isto resume tudo. Quer dizer, foi esta gente que tomou conta dos 2 principais partidos, aqueles a quem grandemente se deve atribuir a responsabilidade do estado em que nós estamos. Pronto, e a partir daí nós entramos nos partidos. Porquê que isto é assim? Bom, porque o sistema eleitoral monopoliza para os partidos a apresentação de candidatos. Por conseguinte, quem vai para a política ativa é porque é amigalhaço do chefe ou de um amigo do chefe. Porque não se pode entrar na política ativa sem ser pela mão dos chefes partidários. Isto cercou os partidos. Gente de qualidade dificilmente entra nos partidos, como se sabe. E os que entram acabam por ser, como também diz o Miguel Sousa Tavares, a gente não sabe que curso é que têm, que profissão é que têm, de onde é que vêm, para onde é que vão. E isto é inevitável que a qualidade da política se tenha de ressentir com este tipo de gente. Qual é a sua opinião, engenheiro Ângelo Correia? Eu acho que a questão é mais complexa. Não pode ser tão simplificada como está a ser dito. Em primeiro lugar, nós estamos a pagar, em grande parte, das dificuldades da nossa inserção no euro, que é conhecida. Nós sofremos aquilo que é a globalização não regulada. E eu sou a favor da globalização, mas regulada, e também de uma certa impreparação que tivemos para entrar no euro. Segundo, nós somos vítimas de uma segunda coisa que também determina um pouco do que a classe política é, que é uma política de brandos costumes de deixar tudo como está. Nós, em Portugal, percebemos uma coisa terrível. A coisa mais importante para uma pessoa sobreviver em qualquer lugar é não fazer ondas. Não fazer ondas, estar calado. Cruzar os braços, estar calado, como diz, estar quieto, sobrevive. Mas quem agita, quem diz não, quem recusa, quem provoca, quem quer às vezes mostrar que se pode fazer de maneira diferente, é punido. Mas Portugal pune também um tipo de comportamento que é quem auguria o futuro em dificuldades. Nós comportamos como em Roma se fazia às pessoas que vinham dizer que havia más notícias. Portugal não gosta. Portugal prefere sempre a mansidão e a quietude e o não risco, a não tomada de decisões, não arriscar, não fazer, para que tudo fique na mesma. Não acha que o resultado das últimas eleições autárquicas, nomeadamente em alguns sítios do país, veio mostrar, pelo contrário, uma grande maturidade dos portugueses? Mas eu não estou a dizer que os portugueses não são maduros. São maduríssimos. Maduros é o que os portugueses são. O problema é o tipo de análise, de reflexão e de comportamento que fazem é que é contrário à mudança. O português não gosta de mudar. Pelos vistos gosta. Desculpe, em alguns casos. Não, lá ver, gosta o caso de mudar, do Porto, por exemplo, não é? O caso do Porto, há um caso só, do meu ponto de vista, que é paradigmático, que é o caso do Porto. De facto, a gênese de Rui Moreira, do movimento dele, independentemente dos apoios mais ou menos clandestinos ou mais ou menos claros que teve, Rui Moreira é genuinamente um produto autónomo da cidade do Porto, com as suas características culturais, ele com as suas características profissionais, é um movimento genuíno. A maior parte dos outros independentes são arrependidos ou dissidentes. Isto é, não os valorizo excessivamente, eu não os valorizo excessivamente. O Sr. Engenheiro ficou surpreendido com o resultado do Porto? Um pouco. Eu pensava que o Dr. Luís Filipe Menezes ia ganhar.
Mas podia o Dr. Rui Menezes, o Dr. Rui Moreira ganhar, mas eu tinha dúvidas. Nos outros sítios tinha convicções absolutas. Em relação a Sintra, em relação a Porto Alegre.